mais os agradecimentos a todos os que estão presentes e também agradecer à Associação de Basquetebol da Guarda pela iniciativa, que penso que foi uma iniciativa positiva, com 5 pessoas que me antecederam e que puderam todo constatar a qualidade de muita gente que temos a realizar formações. Hoje eu vou fazer tinha inicialmente previsto desenvolver o meu tema de uma determinada maneira, mas depois da intervenção do professor Jorge Araújo, não é? E eu que venho a seguir, alguém que é, se calhar, uma das pessoas em Portugal, e não só em Portugal, com melhor perfil para preletor e que falou bastante sobre o ser treinador, eu vou dividir a minha preleção em duas etapas. Uma primeira em que eu vou falar de um bocadinho destes desafios que eu tenho no tema, mas na segunda parte vamos entrar numa sessão mais em que vou apelar muito à vossa participação. Vamos analisar algumas frases de treinadores, e aí queria que vocês comentassem essas frases e pudéssemos estabelecer aqui um diálogo de partilha sobre algumas dessas frases. São frases importantes para os treinadores, frases importantes para nós, treinadores, podermos desenvolver o nosso trabalho. Deixa-me então partilhar o meu PP, se faz favor. Ok. Portanto, o que é que eu vos queria primeiro, antes de mais, dizer? Portanto, eu, como disse o Tiago, eu comecei a jogar basquetebol, sou natural da Guarda, mas comecei a jogar basquetebol em Moçambique. Portanto, eu aos 3 anos fui para Moçambique e foi em Lourenço Marques, hoje Maputo, que me iniciei no basquetebol. Em 1974 regressei a Portugal e, como tendo a minha mãe é da Covilhã, o meu pai é da Guarda, eu, portanto, vim para casa dos meus avós na Covilhã e foi aí que me iniciei, voltei ao contacto do basquetebol em Portugal. Portanto, em Moçambique teve sempre mini-basquete, mudei depois de Lourenço Marques para a Beira, joguei basquetebol não federado na Beira, mas só nos maristas. E, portanto, chegando cá no CDC, foi aí que me iniciei. E em 1975 fiz o primeiro curso de treinador e, portanto, durante algum tempo, até ir para a faculdade, para o ISEF, em 79, 80, portanto, estive no CDC, onde exerci as funções de treinador e de jogador. Portanto, foi muito cedo que me iniciei nas lides de treinador. E sou daqueles, como costumo dizer a todos vocês, há muitas ações que tenho no âmbito dos cursos, que o que hoje, se iniciasse e se isso fosse possível, o que fiz nos primeiros anos, e não só nos primeiros anos de treinador, hoje faria diferente, porque nós vamos melhorando, vamos crescendo como treinadores, com os erros vamos aprendendo, com os erros vamos melhorando a nossa capacidade e, portanto, posso dizer que, enquanto fui treinador nos primeiros 10 anos, fiz mais asneiras do que coisas bem feitas. E, portanto, que é uma situação normalíssima, não é? É uma situação que eu considero normal. Mas há coisas que são fundamentais enquanto nós treinadores e que estiveram sempre presentes e que todos aqueles casos que hoje em dia estão a treinar em Portugal, isso não tenho dúvidas, porque para se treinar e para ser treinador há fatores que têm que estar e que são, portanto, que eu determino como desafios de ontem e de sempre. Seja em que situação for, seja há 40 anos, seja há 30, seja daqui a 20 anos, há desafios que para ser treinador que são estes que tenho aqui. Tem que haver paixão pelo basquetebol e sonhar. Sonhar que posso transformar, sonhar que posso ensinar, sonhar que posso transformar jovens, transformar jogadores. Portanto, isto é para sempre. Ninguém pode ser treinador sem ter esta paixão pelo basquetebol, este sonho. Isto é intrínseco. Ou seja,
Posso-vos dar, porque estes são dados que eu tenho no âmbito das funções que hoje exerço na Escola Nacional de Basquete. Perdemos, não é perdemos, de todos os cursos de treinadores de grau 1 que nós realizamos, e são muitos por ano, ultimamente é uma média de 200 pessoas que se candidatam a treinador de grau 1 por ano, fora aqueles que vêm no âmbito das universidades, mais de metade, mais de 50% ao fim de 2, 3 anos, deixa de ser treinador. Porquê? Porque realmente não há, porque não tem apetência, porque até pode ter paixão, mas não tem apetência, e outros porque não têm paixão pela função muito difícil que é de ser treinador. E isto, vou outra vez regressar àquilo que eu iniciei. Portanto, vim para a Covilhã, num tempo completamente diferente, num tempo em que o meu tempo e a minha disponibilidade de tempo era ir à escola, da escola para o liceu da Covilhã, e a seguir era jogar basquete e treinar basquete e jogar basquete, até chegar ao ISEF. E, portanto, chegando ao ISEF, isto continuou a prolongar-se. E, portanto, esta paixão que já havia vai sempre acentuando, porque, felizmente, na Covilhã tivemos no curso 2 pessoas como formadores que são talvez dos melhores formadores sempre do basquetebol, que foi o professor Jorge Araújo e o professor Olímpio Coelho, todos em áreas, o Jorge Araújo esteve na parte específica e o prof. Olímpio, o que nós denominamos por chefe, na parte da pedagogia, da didática, da metodologia, portanto alguém que é um craque a nível nacional ainda hoje nestas áreas. Claro que a vinda para o ISEF, o facto de te passar a viver no lar do ISEF, onde também haviam algumas pessoas ligadas ao basquetebol e rapidamente, quer no âmbito do gabinete de educação de basquetebol da faculdade, quer por também ter conhecido alguém muito importante da minha formação, que foi o Dimas Pinto, treinador, como vocês sabem, na Póvoa de Varzim, e uma pessoa de uma competência enorme, em que fui seu treinador adjunto. Aí foi a primeira vez que tive o primeiro soco que me levou a perceber o que era isto do basquetebol e o quão difícil é ser treinador de basquetebol. E porque ser treinador de basquetebol, ser treinador, obriga a um constante estudo, a um constante investimento da nossa parte enquanto treinadores. Portanto, e se não tivermos esta paixão e depois o gosto pelo basquetebol e o gosto pelo jogo, isto é determinante. Este gosto pelo jogo é um dos fatores que eu gostaria já também de abordar. Um dos dados que eu observo hoje, vemos hoje como nunca tivemos a possibilidade de ver tanto basquetebol como hoje. O acesso ao jogo de basquetebol hoje é incrível. Vocês, para terem uma altura, nós na altura, antigamente, não tínhamos esse acesso. Então, quem estava no interior, quem estava fora dos grandes centros, ainda mais difícil era, porque não havia jogos da televisão, havia alguns, mas poucos, e acesso a outros campeonatos era quase escasso. Posso-vos dizer, quando vim fazer estágio a Celurico da Beira, estava há bocado a dizer ao Tiago, eu fiz estágio em Celurico da Beira entre 84 e 86, quando chegava ao fim de semana a Lisboa, tinha pessoas que já estavam à espera das minhas cassetes com as gravações dos jogos da NBA que dava a televisão espanhola e dos jogos do Campeonato Espanhol, que na Lagiosa um colega que passou a gostar de basquetebol e que era professor comigo na escola e que estava também a fazer o estágio, gravávamos jogos, tal também como o Lionel, que é da Guarda, que é uma pessoa também que durante muitos anos foi professor no Liceu da Guarda e muitas vezes ia à casa dele ver estes jogos, quer os jogos do Campeonato Espanhol, quer os jogos
que eram os jogos da NBA. E, portanto, e mesmo enquanto treinadores de formação, muitas dessas cassetes, que ainda hoje as tenho aqui, estão ali algumas à frente, algumas, outras a minha mulher acabou por obrigar-me a desfazer delas, porque eram tantas e já ocupavam muito espaço, ensinaram-me a ter o gosto pelo basquetebol. E isto é um aspecto que quem é treinador de basquetebol tem que ver muito jogo de basquetebol. Porque só assim é que vai gostar do jogo de basquetebol. Só assim é que é capaz de gostar ainda mais do jogo. E ver o jogo de basquetebol não na perspectiva de fã. Por vezes até podemos fazê-lo, não só na perspectiva de fã. Mas essencialmente ver o jogo de basquetebol com olhos de treinador, com olhos de alguém que está a ver o jogador, está a ver o jogo. Então, quem é treinador de formação tem que ver muito basquetebol a ver o jogador. Isto para chegar a um ponto que foi determinante também para muitos treinadores em Portugal e para o basquetebol espanhol, que foi um senhor que é o pai do atual treinador do Real Madrid, o Pep Lazo, o pai, que transformou o basquetebol espanhol porque fez um trabalho com 300 cassetes do Drazen, em que estudou o Drazen Petrovic, o Michael Jordan e mais 2 ou 3 jogadores da NBA, e estudou a forma como eles jogavam o basquetebol, como é que eles evoluíram e tecnicamente explorou a técnica individual e a tática individual de cada um desses grandes jogadores. E através disso, num clínico muito célebre, que foi o primeiro clínico que ele deu em Pontevedra, onde estiveram 3.000 treinadores, onde ele apresentou, quase todos nós que saímos de lá, percebendo que não percebíamos nada do que era o basquetebol, o que iria ser o basquetebol moderno. E, portanto, mas também saímos lá a gostar ainda muito mais deste jogo e da importância que é, e é a importância fundamental que o jogo, quanto melhores são os jogadores, quanto melhores individualmente são os jogadores, melhor vai ser o jogo do basquetebol e melhor vamos ser nós como treinadores. E, portanto, esse é um dado chave, um dado decisivo. Portanto, para gostarmos de basquetebol, temos que ver muito jogo de basquetebol e temos que ver o jogo de basquetebol com olhos de ver. E depois vem outro aspecto que isso me ensinou o professor Olímpio Coelho, que é esta questão do compromisso. O primeiro compromisso é o primeiro compromisso comigo próprio como treinador. Ou seja, este é um desafio que é também de sempre. Ou seja, nós estamos aqui a falar dos desafios de sempre. Portanto, da necessidade de todos nós, enquanto treinadores, temos o compromisso enquanto treinadores. Nós, o treinador, muitas vezes, muita gente, quando foi isto do PNFT, dizia que não era profissional. Não, o treinador, em termos de compromisso, é profissional. O profissional não está relacionado com o facto de só fazer basquetebol ou só de atuar como treinador de basquetebol e ganhar a vida como treinador de basquetebol. O ser profissional, enquanto treinador, é ter este compromisso. O compromisso consigo próprio. Ou seja, que se eu sou treinador, estou à frente de um conjunto de pessoas, estou à frente de um conjunto de rapazes ou raparigas com mais experiência ou menos experiência, estou num clube onde estão outros treinadores, estou numa associação onde estão clubes e muitos treinadores e pertenço a uma federação que é Portugal. E o nosso basquetebol, o basquetebol português, é aquele que temos, e é aquele que temos por causa de nós treinadores, fundamentalmente por causa de nós treinadores. Nós somos, como eu costumo dizer em muitas ações, nós é que mexemos na massa. E, portanto, quem mexe na massa, temos a pastelaria. Temos uma pastelaria. A pastelaria é muito boa. Pode ter todas as melhores máquinas do mundo. Mas se o pasteleiro, que é o treinador, que é o que mexe na massa, não souber,
aquilo que está a fazer, nunca fará, nunca conseguirá fazer bolos. Consegue fazer bolos, mas há uns que conseguem fazer bolos melhores e há outros que conseguem fazer bolos únicos. Isso tem a ver fundamentalmente com o treinador. E, portanto, este compromisso que eu falo aqui do treinador é o compromisso que ele tem que ter consigo próprio em aprender, em querer aprender sempre. Segundo, é que o treinador tem que ter um compromisso que o treinador é o escravo dos jogadores, trabalha para os jogadores. Porque se não tivermos este sentido que o treinador tem que fazer tudo para que o seu jogador se possa sentir bem, que se possa melhorar no seu dia a dia, que possa estar no treino preocupado só com o jogo, preocupado só com a aprendizagem, não vamos lá. E esse hoje é um problema. É um problema de ontem, enquanto nós treinadores, por isso é que eu disse no início desta sessão que aquilo que eu fiz não faria agora igual, faria diferente. Não é que, na altura, se calhar, eu julgava que aquilo era o melhor que eu podia e sabia. Não está isso em questão. O que está em questão é que nós temos de ter sempre esse compromisso que quando estamos a trabalhar, temos a tentar que seja o melhor. Mas temos de estar sempre preocupados em interrogar-nos se aquilo que estamos a fazer é o melhor. E depois percebermos que não sabemos tudo. Não sabemos tudo. Há sempre algo para aprender. Mas eu estava aqui ainda no compromisso e afastei-me um bocado da ideia que eu estava a dizer. Portanto, compromisso comigo próprio, que é, se eu tenho os treinos é para estar à hora, fazer o treino até ao fim, sempre. Nunca deixe de dar o treino. Tenha 20 jogadores, ou tenha 5 jogadoras, ou tenha um jogador. Eu dou sempre o treino. O treino está marcado àquela hora e àquela hora eu dou o treino. Ter o compromisso consigo próprio é que tenho que preparar sempre o treino. Tenho que preparar sempre o treino. Não posso ir para um treino com o treino metido na cabeça. Tenho que ir para o treino sabendo que vou ter X jogadores e até posso chegar ao treino e por alguns estarem lesionados e até ter menos. Mas tenho que ir preparado minimamente para o treino e não levar o treino na cabeça. Preparar o treino. Depois tenho que ter o compromisso de que tenho que fazer tudo para que os jovens possam sair do treino contentes. Possam sair do treino capazes de gostar daquilo que fizeram. Se eles não gostaram daquilo que fizeram no treino, algo eu fiz errado. Depois, tenho que ter a noção de que tenho o jogo. E os jogos é para ir aos jogos. É para ir a todos os jogos. E para ir aos jogos e tentar, dentro dos jogos, há muitas formas de ganhar os jogos. Só um é que pode ganhar. E então no basquete não há empates. Só um é que pode ganhar. Mas há muitas formas de ganhar. Eu posso ganhar no papel e perder, porque não consegui nenhum dos objetivos que tinha traçado. Mas também posso perder por 30 ou 40 ou 50 pontos e se calhar até conseguir 2 ou 3 coisas que estavam previstas para poder fazer. Portanto, são estes compromissos que eu tenho que ter comigo próprio, com a minha equipe, com o meu clube, com a minha associação, com a federação, que eu tenho que estar sempre presente na minha cabeça e de forma que só assim é que eu poderei ser melhor treinador e só assim é que eu poderei ser, todos os dias, melhorar. É se tiver este compromisso. Juntar a paixão, o gosto pelo basquetebol e depois este compromisso comigo mesmo e com os outros. Obrigar a que os outros também tenham esse compromisso para comigo. E isso depende da nossa liderança, como disse o professor Jorge Araújo. A liderança é muito importante. E a liderança consegue-se e será mais eficaz se o nosso compromisso for sério. Não podemos encontrar, porque isso é fácil, estarmos a aldrabar com quem trabalhamos ou estar a encontrar uma desculpa para chegar atrasado ou para não fazer ou para não sei o quê. Não encontremos desculpas. Encontremos formas de ultrapassar. Encontremos prevenir antes para não termos de estar a ser expostos. Depois é outra coisa muito importante hoje em dia, que também é um desafio este é um desafio quase novo, mas que é o compromisso com
com as pessoas que estão à volta dos nossos jogadores. Hoje os pais têm uma importância decisiva, muitos deles são os sponsors dos nossos clubes e, portanto, é necessário também obrigar os pais a ter um compromisso com o seu filho, é obrigar a ter um compromisso com o clube, é ter um compromisso com o projeto do clube. Portanto, ou seja, o compromisso neste campo vasto, que é de comigo próprio, enquanto treinador, com a equipe, com o clube e com os pais, e tem que ser recíproco, tem que ser em duas vias, para lá e para cá, é fundamental para termos e exercermos a nossa função de treinador de uma forma profissional, de uma forma de acordo com os princípios do que é ser treinador. Termino com o que é mais importante em relação a isto, que é o prazer de ensinar e partilhar. Companheiros, se nós no treino não conseguimos demonstrar, não conseguimos cativar os nossos jogadores, não conseguirmos criar neles este prazer de eles aprenderem, o prazer de fazerem melhor as coisas, o prazer de cada dia que passa poderem fazer melhor e mais rápido, de podermos partilhar com os outros, com os nossos companheiros do clube, o que é as nossas frustrações, o que é os nossos êxitos e os nossos inêxitos, torna-se difícil a nossa missão. E posso-vos dizer que muitas vezes aconteceu que saía do treino com a convicção de que fui muito rude, que tinha sido muito rude, que tinha chateado demais os jogadores. Numa primeira fase pensei que quem estava mal eram os jovens, não, quem estava mal era eu. Porque nós, enquanto treinadores, temos que perceber que se no treino algo está a correr mal, ou é por falta de comunicação, é porque não estamos a transmitir a nossa informação, ou porque alguma coisa está a perturbar e que não nos permite desenvolver. E, portanto, o prazer é fundamental para nós podermos ensinar. E se não tivermos estas coisas todas interligadas, paixão, gosto pelo basquetebol, compromisso e prazer em ensinar e partilhar, a coisa torna-se mais difícil. Se de alguma forma conseguirmos isto, torna-se muito mais fácil. Não sei se alguém quer falar sobre isto, porque penso que estas coisas têm a ver com... São desafios, o que eu acho que falei antes, são desafios de sempre, são desafios que se punham antigamente, só que os contornos eram diferentes, mas também são desafios de hoje e vão ser desafios de amanhã. Muitas vezes, nas nossas conversas, e vejo muito isso nas redes sociais, vejo muitas vezes na... Mas antes de passar para comentar este segundo slide que eu estou aqui a partilhar, queria-vos dizer que na minha passagem como treinador, onde eu percebi efetivamente que algo que tinha feito até o ano 2000, foi quando entro no Queluz e em 2001 passo a treinar a equipe profissional, a ser treinador adjunto com o Alberto Bago, na equipe profissional do Queluz. Aí, e trabalhando com jogadores profissionais de várias nacionalidades, portugueses, internacionais, treinadores, jogadores espanhóis de qualidade, americanos de qualidade, jogadores da ex-Jugoslávia, uns croatas e outros sérvios, percebi perfeitamente da importância que sempre os treinadores que foram fundamentais para mim na formação falaram, da necessidade de que quanto melhor o jogador que tens à tua disponibilidade,
dominar os fundamentos, as coisas ao nível do alto rendimento tornam-se muito simples. E se nós, com aquela equipe, conseguimos triunfar a nível nacional e a nível internacional, foi só por uma razão. É porque quem formou aqueles jogadores, quem trabalhou com eles ao longo do seu percurso, eram treinadores que lhes deram um aporte individual fundamental. E ainda fiquei a perceber que é determinante para se jogar um bom basquetebol e para haver êxito, é que os nossos jogadores dominem os fundamentos o melhor possível. Sem isso, meus amigos, podemos ser muito bons, podemos ser muito criativos, mas se os nossos jogadores não tiverem fundamentos, não é aos 25, 26, 27 que nós vamos ensinar os estudantes. Podemos melhorar, porque nessas equipes profissionais posso-vos dizer que todos os treinos da manhã, tínhamos trabalho técnico individual do mais simples possível. Do mais simples possível que podíamos fazer. Dividindo os jogadores por grupos e trabalhando tecnicamente todos os jogadores. Tentando melhorá-los naquilo em que eles tinham mais carências, tentando-lhes dar mais um ou outro detalhe importante. E posso-vos dizer que eles bebiam e cresciam e agradeciam-nos. Não era agradecer no final de cada treino, mas tivemos muitos momentos em que eles vieram agradecer. Agradecer a nós, treinadores, o facto de podermos trabalhar com eles aspectos da técnica e da tática individual. Portanto, isso é um percurso que nós temos que fazer. E nós, treinadores, que treinamos formação, nós, treinadores, que treinamos jovens sejam de mini-basket, sejam de sub-14, sejam de sub-16 ou sub-18, se não dermos o destaque e uma carga ao nosso treino, uma carga forte, uma percentagem forte ao trabalho individual e à tática, repito, à tática individual, as nossas equipes não vão crescer muito. Porque, por muito que se possa, é fundamental vocês poderem trabalhar tecnicamente e taticamente os jogadores. Quanto mais tecnicamente e taticamente os jogadores crescerem e forem melhores, vocês vão ter melhores resultados coletivamente. Porque o jogador vai ser capaz de interpretar mais facilmente o jogo. E mais facilmente vocês vão ensinar-lhes o jogo de basquetebol. E isso aprendi, portanto, ou seja, fiquei convicto. Se tinha dúvidas, foi quando cheguei a esse patamar do mais alto, não é? Com jogadores altamente profissionais, que isso realmente era completamente decisivo. Outro aspecto que também daí percebi é que sem trabalho individual de cada jogador, porque para lá daquele trabalho coletivo que se possa fazer no campo, há um aspecto que também é fundamental, que é trabalhar individualmente. E isso isso por via de ter trabalhado com um conjunto de treinadores, quer no Algés, quer no Benfica, já tínhamos essa noção de que era necessário trabalhar individualmente. Hoje em dia isso é fundamental. E fazemos por vezes aqui em Portugal uma coisa que é boa, excelente, que são os campos de jogadores no verão, mas esses campos de jogadores têm que ser fundamentalmente de aperfeiçoamento técnico. Mas não podemos só ficar pelo verão nesses campos de aperfeiçoamento técnico. Temos que, nos nossos clubes, todos os dias, ter um momento para que os nossos jogadores de maior potencial possam trabalhar a sua técnica e a sua tática individual. Possam ir sozinhos para um canto da escola, onde com uma bola, e possam lá estar a trabalhar aquilo que é sugerido no treino. E isso, portanto, é um aspecto que eu queria também já realçar, antes de passar aqui para os desafios de hoje do jovem treinador. Como vocês sabem,
e como eu dizia há bocadinho, nas redes sociais fala-se, no meu tempo é que era, no meu tempo. Não, isso é tudo balela. O jovem que vocês hoje, o jovem não podemos comparar gerações. Não podemos comparar o jogador que eu treinei dos anos 80 ou 90, e que chegava ao Estádio da Luz, ou que chegava ali na Covilhã, ou que chegava no Ocdul, quando eu estive no Algés, com o jovem que hoje chega a vocês no vosso clube. É completamente diferente. Nada é igual. Portanto, o ADN do jogador que hoje chega é completamente diferente. Tem um aporte e uma aprendizagem motora completamente distinta. Hoje os jovens são muito mais sedentários, os jovens hoje têm dificuldades que no outro tempo não havia, mas hoje também o treinador tem conhecimentos e tem acesso à informação que depois também pode trabalhar melhor esses jogadores. Mas temos de ter noção disto. O jogador que hoje chega a pé de nós, o rapaz que não é jogador, que ainda nem sequer é jogador, do jovem que chega hoje a pé de nós, é uma pessoa com muitos problemas. Primeiro, porque tem um repertório motor fraco, é preciso trabalhá-lo bastante. Depois, todo o conhecimento que ele adquire advém e é maioritariamente por via digital, não provém de práticas que ele vai adquirindo no dia a dia, ou ao dever, ou não. É através desta coisa que nós estamos aqui a falar e que me está a custar, que é estar aqui a falar para o computador, mas se calhar para os miúdos hoje isso é normal e natural. Eles hoje estão a todo momento com o telemóvel, e vão para a escola cada vez mais através da via digital que eles trabalham. Por isso, estamos perante alguém que é completamente diferente. E esse alguém requer técnicas e trabalho muito diferenciado. Porque depois ele também tem um conjunto, é tão bombardeado com uma panóplia de instrumentos, variadíssimas coisas que podem dizer mas para que é que hoje eu vou treinar? Se eu tenho hoje, posso fazer isto aqui, se posso fazer isto ali, se posso estar em casa a ver outra coisa qualquer que possa gostar mais, posso ter o meu amigo que me está a chatear, estou a ir para o treino e estou a receber mensagens, eu estou a receber uma videochamada de um amigo que eu fiz nas férias em Espanha ou nos Estados Unidos ou onde quer que seja, ou está a falar com o primo que está a viver do outro lado do mundo e, portanto, temos isto tudo ao mesmo tempo. Antigamente, nada disto acontecia. Os miúdos iam para o treino e não tinham nenhuma chamada, não tinham ninguém, sabiam que iam fazer aquilo e pronto. Não, hoje o miúdo, quando vai para o treino, vai na cabeça com uma panóplia de coisas que podem ser de muito interesse. E por vezes não sabe ainda se gosta, se não gosta, se é aquilo que ele vai fazer, que até que lhe vai custar, porque vai ter que transpirar, vai ter que correr, vai ter que saltar, e por vezes ainda vai ter que ter um treinador que lhe está a chamar a atenção para um determinado número de coisas, enquanto podia estar a fazer um desporto individual, como por exemplo ir ao surf, ou ao ski, ou em que não tem ninguém a chateá-lo, ou skate, com skate, em que ele vai coisa, quando vai para o treino de basquete, tem alguém que lhe está a ensinar, ele tem que estar predisposto a que possam predisposto a aprender, portanto obriga o treinador a ser uma pessoa que tenha que ter muitos conhecimentos, que tenha que ser muito inteligente, que tenha que ser muito perspicaz, que tenha que ser muito criativo para poder captar e poder manter este jovem no clube. Portanto, não é fácil hoje ser treinador. Nada fácil. É muito mais difícil do que no meu tempo. Muito, mas muito mais difícil. E eu posso-vos dizer que, quando fui para o Queluz, ainda tive um ano antes a treinar uma equipe de sub-16 e aquilo foi muito difícil.
porque tinha estado nos últimos anos a treinar sub-18 e sub-20, e quando voltei novamente a treinar equipes sub-16, já os miúdos eram completamente diferentes. Já não aturavam algumas das coisas que eu fazia, que eu julgavam que tinham resultado antes e que depois deixaram ali já de resultado. Portanto, hoje que estou aqui desde 2009 que não treino, que não estou num campo de jogo, percebo a dificuldade que é para vocês que estão hoje em dia no campo terem que estar à frente destes jovens com o conjunto de problemas. Por isso, exijo de vocês, aquilo que eu disse antes aqui, que este compromisso, este prazer em ensinar, seja muito trabalhado. E, portanto, para além disto tudo, ainda temos o problema dos pais, que são fundamentais. Hoje os pais são fundamentais, porque muitos deles só vão ao treino porque os pais é que os têm que levar. Muitos deles têm que, para irem ao treino, vêm ou de uma explicação, ou de um centro de estudos, ou não sei quantos, em que têm os pais que têm que ir buscá-los. Depois ainda tem os pais porque se não tiverem um compromisso com o clube e com o treinador, ainda chegam atrasados, e os miúdos depois também chegam atrasados ao treino. Temos os pais que querem chegar ao fim de semana e querem ir para a praia, ou querem ir para o campo, ou querem ir andar de bicicleta, e depois não levam os seus filhos aos jogos, e portanto o filho falta ao jogo. Portanto, ainda há aqui um conjunto de desafios que hoje o jovem treinador tem, que hoje o treinador tem, não é só o jovem, são todos os treinadores, que exige diferentes abordagens e portanto, em que vocês são completamente a ser testados. Se juntarmos a isto a dificuldade que advém porque vocês estão sempre expostos, o treinador está sempre exposto, tal como o professor, o treinador está sempre exposto, porque está a dar o treino e está a ser observado no treino, está a ser observado pelos pais, vai para o jogo, está a ser observado pelos pais, e depois tem os pais que ouvem nas televisões, fruto de uma cultura de que só o primeiro é que é bom e o segundo, o terceiro e o quarto já não prestam, e portanto que isto lhes interfere no trabalho. Portanto, isto tudo leva a que as abordagens que hoje um treinador tem para poder desenvolver o seu trabalho são difíceis. Como atuar perante este enorme desafio? O que fazer? Portanto, vou aqui abordar algumas coisas que penso que o Jorge já falou, mas a principal que eu penso é que o treinador hoje não pode estar sozinho. E este é um drama, porque nós pensamos que o treinador hoje também tem, no meu tempo também não tinha, mas hoje o treinador felizmente tem isto, tem um acesso muito grande à informação. Mas tem só um acesso à informação. Não sabe se aquela informação que está a recolher, que está a receber, é a melhor. Não tem também hipótese se estiver isolado e se não falar com outros treinadores. E se não tiver o treinador do treinador, nunca conseguirá chegar a bom porto. Portanto, torna-se fundamentalmente, hoje em dia, o treinador, fundamentalmente, não se isolar. Não ficar à frente do PC à procura de exercícios, à procura disto ou daquilo para poder desenvolver o treinador. Tem que, fundamentalmente, procurar ter o treinador do treinador e treinar com o treinador. E o treinador do treinador pode ser o seu companheiro do clube. Pode ser o seu companheiro que encontrou num clínico ou no outro sítio e que se podem encontrar para poder ir beber um copo de vinho, ou uma imperial, ou uma Coca-Cola, ou aquilo que seja, ou um sumo, ou um copo de água, mas falar sobre aquilo que está a fazer, qual é o problema que tem. Eu tenho lá um miúdo assim, assado, e que eu não consigo lhe dar a volta. Isto é fundamental. Claro que eu tenho que pôr aqui, procurar formação. Claro, hoje em dia vocês já sabem que para se ter esse treinador tem que ser certificado. Logo, tem que exigir formação. Para continuar como treinador é necessário portanto, fazer ações de formação contínua. Isso é o que está estabelecido pela lei. Portanto, mas, independentemente disto que é lei,
temos que procurar esta informação e saber que isto é fundamental para eu poder responder a estes problemas todos que eu pus aqui. Se isto só se consegue com formação, mas fundamentalmente com isto, ter o treinador do treinador. E este treinador do treinador pode ser o treinador que já não está a treinar e que eu conheço. Aquilo que fez o Jorge Araújo, como veio tem um familiar e foi observar. Vocês podem pedir isso a outro treinador, a um treinador que vocês conhecem. Podem filmar até um treino e mandar para essa pessoa. Podem filmar uma parte do treino e mandar para alguém e poder, a partir daí, desenvolver. Mas depois, também, por vezes, juntar-se no clube e treinar. E treinar. E treinar não é sentado no coisa. Treinar é fazer uma ação dentro lá no campo e estarem a fazer. Estarem a dizer como é que eu tenho que fazer. Como é que eu tenho que melhorar aqui a técnica. Eu estou a ensinar esta técnica, será assim? E depois, a tática individual, que é o grande problema que todos nós temos no nosso basquete. Todos os selecionadores nacionais, e já são vários, de sub-16, masculinos e femininos, duas coisas eles referem nos relatórios. A dificuldade que os jogadores têm em perceber o jogo e, esse é o dado principal, dificuldade que os jogadores têm em perceber o jogo. Isso vem de nós, do nosso trabalho. Do nosso trabalho. E depois o outro que é o treino. Mas isso é outra história. É outra história importante. Como é que nós treinamos? Como é que nós estamos a fazer o treino? Como é que nós estamos a ensinar o jogo? E eu faço aqui um parênteses. Acho que era o Rui Gomes que fazia um dia destes. O Rui Gomes, que foi treinador do Porto, que é também formador dos cursos da Escola Nacional de Basquete, dizia: nós continuamos a jogar devagar, continuamos a não fazer substituições. Isto não estamos a falar no alto rendimento, nos séniores. Ou seja, continuamos a jogar com o jogo do século passado. No século passado, eu quando treinava formação, havia 30 segundos. Hoje o jogo está nos 14 segundos. E está nos 14 segundos desde os sub-14. Portanto, o jogo é completamente diferente. Eu não percebo como é que podemos continuar a ter o nosso treino sem perceber que o jogo hoje é outra. Hoje o jogo tem que ser muito mais rápido, os miúdos têm que decidir muito mais rápidos, no entanto, eles têm todos aquele repertório motor que nós já vimos antes, que têm muito mais dificuldades, porque estão muito mais tempo em casa, porque estão muito mais tempo sentados. Portanto, temos que trabalhá-los ainda mais. Mas o jogo cada vez está mais rápido, o jogo cada vez exige mais em termos físicos. Então, o que é que nós estamos a fazer? É a minha pergunta. Portanto, a necessidade de nós, enquanto treinadores, fundamental, não nos isolarmos, falem uns com os outros. Eu farto-me de dizer isso. No clube, falem no clube. Tenham reuniões técnicas no clube. Não falem sobre o futebol, se é falta ou não sei o quê. Então, à segunda-feira estão os programas todos. Não? Custa-me ver treinadores de basquetebol estarem a discutir as coisas do futebol. Eu gostava de ver os treinadores de basquetebol a discutirem, e eu sei que há muitos o fazem, a discutir as coisas do treino, as coisas do que o meu jogador faz. O meu jogador já suspende, o meu jogador já tira melhor, o meu jogador já consegue chegar ter êxito no treino. Já consigo ter 2 ou 3 jogadores a fazer treinos extras. Já consigo ter os meus treinadores, os meus jogadores a ficar no final do treino a fazerem mais coisas. E isso é muito importante. Portanto, se nós conseguirmos falar uns com os outros, e agora quero aqui dizer outra coisa que também se passa muito entre nós. Por vezes, nós parece que nós somos os principais inimigos de nós, porque quando eu não concordo
com uma coisa que é dita por um fulano da federação, que é dita por um fulano da associação, que é dita pelo meu adversário, parece que isso é uma coisa transcendental. Quando a maioria das coisas nós até temos que são comuns, todos pensamos da mesma forma. São mais as coisas que nos unem do que divergimos. Mas damos um valor muito maior às divergências do que damos àquilo que é bom. Posso-vos dizer que no contacto que tenho com muitos treinadores espanhóis, dificilmente ouço um treinador espanhol, quando vem aos clínicos, quando vem às ações de formação, dificilmente, quando eu pergunto, aquele tio, eles têm essa expressão, aquele tio, ou não sei quanto, é muito bom. Ele faz isto, faz aquilo e tal. Não me dá nada de negativo desse treinador. As equipes dele, não sei, dão sempre o aspecto positivo. Dão sempre o aspecto positivo. Nunca realçam aquilo que é de mau. Nunca. Estão sempre à procura e estão sempre a dar valor àquilo que o companheiro, que eles até nem são amigos, eu não sou amigo dele, mas é um gajo que é assim, assim, assim. Não é daquele que eu treino. E depois dizem, não, esse aqui é espetado, eu falo muito com ele, estou com ele, não sei o que é assim. Mas aquele não sei quantos. Não o conheço, mas as equipes deles são assim, ele já teve um jogador tal e tal, foi jogador dele e não sei quantos. Ou seja, estamos sempre a destacar os aspectos positivos e a realçar claramente os aspectos positivos. Invariavelmente, nós, eu já nem falo nas redes sociais, porque nas redes sociais toda a gente vai para ali e vai descarregar, parece, os problemas diários que temos extra-basket e toca a deitar abaixo o companheiro que está ao lado, a deitar abaixo o clube que está ao lado, a deitar abaixo as pessoas da associação, a deitar abaixo as pessoas da federação, a deitar abaixo todo o mundo. E parecendo que eu é que estou de certo no centro do mundo. Não, ninguém. Ninguém está certo. Somos todos basquete português. Para o bom e para o mal. Somos todos. E, portanto, é esta questão importante que o Jorge Araújo focou na última sessão. Ter o treinador de treinador é fundamental. Procurem-no nos clubes. Procurem. Falem uns com os outros. Vão para os vossos tempos e fazer isto. Ouvir muito e saber ouvir. Ouvir muito e saber ouvir. É fundamental. É uma coisa que eu, dos erros maiores que cometi durante muitos anos. Ouvia mal e não sabia ouvir. E sempre dizia, lá está aquele caraças a dizer, mas eu trabalho tanto tecnicamente e lá estão eles a dizer e não sei o quê. Não, porquê? Porque não estava a fazer bem o trabalho. Mas custa, mas é preciso ouvir. Ouvir, e porque é que estes gajos continuam a dizer isto? Porque é que este gajo me está a dizer aquilo? Depois fazer perguntas. E mais perguntas. Coisa que nós pouco fazemos. Eu também fiz o mesmo, companheiros. Eu lembro-me eu desde muito cedo, por via dos conhecimentos que arranjei quando fui para Lisboa, já a Nina Covilhã, graças ao Sena e ao Manecas, que já não está também, fomos também a clínicos, começámos a ir logo a clínicos, mas depois quando fui para Lisboa sempre fui a clínicos a Espanha. E em Espanha, nos clínicos, havia sempre 1000 perguntas. Os espanhóis estavam sempre a fazer perguntas. E até a nós, vinham-nos perguntar. Estes gajos vêm-nos fazer perguntas. Nós que somos de Portugal, mas eles vinham-nos perguntar. E nós poucas perguntas fazemos. E só fazendo perguntas e sabendo ouvir, é que conseguimos fazer uma reflexão, uma boa reflexão. E depois conseguimos avaliar o meu trabalho enquanto treinador e dos jogadores. Só assim, companheiros. Só assim. E, portanto, isto é determinante. Ouvir o treinador do treinador. Se não for o treinador do treinador, o coordenador. Se não for o coordenador, o meu amigo. Se não for o meu amigo, para um gajo que eu acho que posso ouvir. Eu sei que o Mário Silva, e atenção que há colegas que fazem isso. Muitas vezes eu falo com o Mário Silva e falo com alguns coordenadores que dizem, recebemos. Olha, fulano fala comigo, manda-me as coisas interessantes. Faz-me perguntas muito interessantes. Faz reflexões muito importantes, peço-me ali ao livro. Mas também tenho coordenadores que dizem, olha, neste ano foi uma desgraça, não tive quase ninguém a perguntar. Não é só aqueles que estão em estágio, são outros treinadores e outros que já fizeram estágio e que depois vão-lhes perguntar. Isso é fundamental, companheiros. Fundamental.
fundamental fazer perguntas, ouvir, refletir e avaliar sempre o nosso trabalho. Pois outra coisa que vocês temos que ter, nós todos, sempre, vamos cometer sempre mais erros. Mas não termos de ter medo de cometer erros. No primeiro, nesse clínico que eu vos falei do Lazo, do Lazo Pai, durante o clínico houve um debate à tarde, em que ele também esteve presente, juntamente com o Aito e outros treinadores, coisa em que eles diziam que, na altura, que estavam a matar o mini-basket, e o Aito Garcia Renes, vocês conhecem, todos conhecem, o atual treinador do Alba de Berlim, um dos treinadores mais importantes de Espanha, dizia que quando os jogadores espanhóis na altura, chegavam aos 19 anos, pareciam veteranos, porque eles possivelmente estavam a dizer, nós não estamos a deixar cometer erros. Um jogador, para ser criativo, um jogador para poder crescer, tem que, por vezes, ser muito criativo. E isso vai originar erros. Vai originar fazer coisas que não são, se calhar, o mais apropriado. Vai arriscar um passo, ou vai arriscar uma penetração, e nós, sistematicamente, quer no treino, quer nos jogos, não permitimos. E essa é uma noção que nós temos que ter, essa ideia. Quando estamos a preparar o nosso treino, quando estamos na orientação do treino, quando estamos na orientação do jogo, perceber até onde é que podemos ir, perceber até onde é que o jogador pode ir, perceber até o que é uma coisa que poderá ser um erro na altura, mas que ele tentou fazer uma coisa diferente. E percebermos se essa coisa diferente é uma aberração ou é uma coisa que até tem algum sentido, mas que ele ainda, por qualquer motivo, ainda não consegue realizar. Portanto, ter a noção que cometemos muitos erros, quer na preparação da época, quer na preparação do planeamento, quer na preparação da unidade de treino, quer das mais importantes, que é na sessão de exercício e quer no treino. Aí temos de ser muito observadores. Mais do que controlar, temos que observar bem, muito bem, e por vezes vale a pena sair do treino e vir cá para cima e observar, e depois voltar ao campo e fazer as correções. Aquilo que disse, lembram-se da conferência do Jorge Araújo, que uma das coisas que ele diz, o treino tinha intensidade, o treino estava bem planeado, os exercícios eram adequados, mas não havia intervenção. Os jogadores cometiam erros sucessivos e não havia intervenção, não havia ensino. E esse é um dos aspectos que nós, enquanto treinadores, cometemos erros. É termos a noção de que temos que observar, nem que temos que nos retirar um bocadinho, deixar os miúdos estar a jogar. Deixar os miúdos estar a fazer o exercício. Ver. E dali tirar, olha, tal. Nem que levar um caderninho e aponto. Ou um iPad e escrevo aquilo. E depois a seguir, passo para uma fase seguinte que é, logo, olha, tivemos a fazer isto, é preciso fazer isto, melhorar. E outras coisas, será para melhorar no treino a seguir. Ou treinar na semana a seguir. Sem esta observação, dificilmente conseguimos avaliar aquilo que estamos a falar, que eu tenho estado aqui a comentar, e podemos corrigir os erros dos nossos jogadores e podermos corrigir os nossos erros. Outro aspecto que eu queria agora aqui focar, que é já estou quase a terminar esta parte um bocado maçuda, não queria que fosse tão maçuda porque acho que é muito importante. Por vezes é uma coisa que eu vejo isto nas seleções associativas, vejo isto como até as pessoas falarem, os meus jogadores, as minhas seleções, os meus não sei quantos, meus amigos, nós não somos donos dos jogadores, nós treinadores. Os jogadores são do clube, os jogadores são da instituição. Nós somos pessoas que somos, como eu vos disse, estamos a trabalhar e estamos a trabalhar para o desenvolvimento dos jogadores, mas os jogadores não são meus. Os jogadores são do clube e temos que respeitar isto. E quando estamos a treinar uma seleção, os jogadores são do clube que estão a representar a associação.
E quando estão a treinar uma seleção nacional, os jogadores são de uma associação que pertencem a clubes que trabalham e esse trabalho tem muito a ver com o que eles fizeram nos seus clubes. Não são os meus, não são os deles. Os jogadores, e temos que perceber isto, quer as instituições são muito importantes, porque sem elas nós não conseguimos trabalhar, nem que o clube seja o meu, um clube que foi formado por mim. E este é um dado que eu que um parênteses. Teve aqui um treinador luso-canadiano, que era o David de Aveiro, que uma das coisas que ele nos disse, também falou depois também em Cantanhede, foi que não percebia tantas queixas que eu ouvi aqui de treinadores, porque é que vocês não formam o vosso clube? Porque é que vocês não promovem o vosso clube, fazem a vossa academia, como ele dizia, como eles chamam lá, e fazem de acordo com aquilo que vocês acham? É esse que eu também deixo aqui para vocês refletirem. Façam-no. Então, se estamos num clube, temos que respeitar o clube. Temos que respeitar o clube como instituição e temos que respeitar os nossos jogadores. E temos que perceber que os jogadores pertencem a este coletivo e que nós somos pessoas que treinadores com compromisso, em que estamos lá para melhorar os nossos jogadores e quando ele sair do clube ao fim de 1, de 2, de 3 e 4 anos, sair perfeitamente com a cabeça levantada e sendo que fiz o melhor para que aqueles jogadores sejam melhores jogadores e para que o clube pudesse ser hoje mais respeitado e pudesse ser uma referência. E pudesse ser, e se não for uma referência, que ficou pelo menos melhor. Quando eu entrei lá, tinha só 10, tinha só 30 ou 40 atletas, quando eu saí de lá já tinha 80 ou 90. Tinha só 4 ou 5 jogadores que iam a uma seleção regional, já passou a ter 7 ou 8 ou 9. Tinha o clube, a associação tinha problemas de árbitros, mas eu consegui mandar para lá 2 ou 3 jovens para serem árbitros. Além disso, tínhamos dificuldades em ter seccionistas, em ter pessoas a apoiar e conseguia que 2 ou 3 que não tinham muito jeitinho e que podem passar a pertencer à secção como elementos de ajuda à secção e ao clube. E até alguns, se calhar, poderem vir a ser um dia treinadores. Primeiro monitores e depois treinadores. Ou seja, é este trabalho com uma visão coletiva que nós temos que ter na mente, é que isso nos faz desenvolver. E se nós desenvolvermos o nosso clube, vamos desenvolver a nossa associação. E se a nossa associação for melhor, e se os nossos clubes melhores, nós vamos ter um melhor basquete. Não é por regulamentos técnico-pedagógicos, que são muito criticados. Os regulamentos técnico-pedagógicos fizeram-se por causa dos treinadores, não é por causa de nada. Eu nunca precisei de regulamentos técnico-pedagógicos, porque eu pus sempre acima, e acho umas vezes até mal, e treinava mal, mas pus sempre acima os princípios que eu na altura achava que era isso. Muito cedo apercebi-me que tinha que dar muita importância ao jogador. Eu tenho que ter a noção de que daqui a uns anos, quando já não estiver a treinar, ou quando estiver como acontece hoje, ou quando acontece com vocês, se calhar que já passou, um jovem vem junto de vocês a agradecer-vos aquele trabalho que vocês fizeram, se calhar não só como formaram como jogador, mas simplesmente como homem ou como mulher. As regras que lhe deram e que hoje são importantes para a sua vida familiar e profissional. Esses são aspectos que são vitórias. As vitórias, por isso é que eu no meu currículo, quando o Tiago me pediu, pus lá, fui campeão. Nem disse o ano, nem nada, porque nem sei o ano. Nem sei o ano. O mais importante para mim, e estou-vos a ser o mais sincero possível, é quando alguns dos jovens, que hoje já são homens, hoje já são pais, hoje já são até alguns avós, me vêm agradecer e vêm dizer, Jorge, ou prof, pá, lembra-se disto, lembra-se daquilo, aquilo foi tão bonito, aquilo foi tão porreiro. Ainda hoje gosto de basquete. Ainda hoje me lembro das cassetes que o prof trouxe do Magic Johnson, por causa das assistências. Epá, portanto, há aqui um conjunto de coisas que são muito mais importantes do que a conquista de um mero título associativo ou nacional. Mas jogamos para ganhar, com certeza que jogamos para ganhar. O jogo é para se ganhar. Mas há muitas formas de ganhar. Ganhar não é só de chegar ao fim e termos mais pontos do que o adversário. Ganhar pode ser... Temos que arranjar outras formas.
Nós temos que perceber, dar de ideia aos nossos jogadores que tivemos um jogo, fizemos tudo, os jogadores fizeram tudo, vocês fizeram tudo, correram, saltaram, transpiraram, fizeram tudo. Mas ainda não conseguimos, em termos de desportivos, marcar mais pontos do que o adversário. Mas se continuarmos assim, um dia vamos lá chegar. Temos é que definir outras metas para os jogadores perceberem que há várias formas de ganhar. Há várias formas de nós nos tornarmos melhores. E há outras formas de o nosso clube, a nossa cidade, a nossa associação ser melhor do que foi há 5, há 10 e há 12 anos. Não entrem pelas guerras, não entrem pelos conflitos individuais. Não, tentem ver aquilo, porque são mais as coisas boas, comuns que vocês têm, do que, por muito que vocês possam imaginar, os aspectos negativos ou aquilo que vocês não estão em acordo. É muito menos o que estão em desacordo do que aquilo que estão em acordo. Afastei-me agora aqui um bocadinho. O treinador trabalha para o jogador, já vos disse isso. Formá-lo como cidadão e depois como jogador. E, portanto, outro aspecto importante, a importância de objetivar. Escrever. O treinador tem que escrever muito. Tem que escrever, tem que planear. Não sei se é planeamento anual ou mensal, mas tem que pelo menos ter um planeamento. Tem que dizer o que é que eu vou fazer. Tem que fazer a avaliação dos seus jogadores, escrever. Olha, o Manel não faz, só sabe fazer isto, a Maria só sabe fazer aquilo, a Lídia só sabe fazer não sei quantos, e depois definir. No final eu quero que eles façam os layups com a mão direita e com a mão esquerda, quero que já consigam passar e lançar, já consigam passar com as duas mãos e sem perder a bola. E para o ano, se calhar, aquele só pode ainda passar com as duas mãos, mas o João já pode passar com a mão e meia, e o Manel, que já anda cá há 5 ou 6 anos, já vai conseguir passar a bola com uma mão. Agora, não pode ser tudo igual. Todos somos diferentes, todos os jogadores são diferentes. Por isso é que ser treinador é uma coisa muito difícil e que nos obriga a ter aquele compromisso de virmos para casa e estarmos a pensar sempre no jogo. E temos, por vezes, conflitos familiares, e temos conflitos com aqueles que são casados com as mulheres, porque a mulher está-me a falar, ou o meu companheiro, ou a minha companheira, conforme ser masculino, do género masculino ou do género feminino, e eu estou ainda a pensar no treino e naquilo que se passou no treino. Esse é o problema que nós temos. Mas fundamental não complicar. Fundamental ser muito, muito simples. Quero terminar com uma coisa que o meu mentor e dos principais pessoas que me formou como treinador, que foi o Dimas Pinto, da Póvoa de Varzim, e que sempre, muito cedo, me começou a falar da importância dos pais e a importância para o sucesso. Passa muito pelo trabalho com os pais e que, por vezes, ele dizia: Jorge, não estás a dar importância de vida aos pais. Cria metas para os pais. Metas para os pais, Dimas? Sim. Compromete os pais. Tu estás a comprometer o jogador, mas não sabes. Epá, mas eu ainda aqui no Benfica quase nem tenho pais, mas tens lá tens lá 2 ou 3 pais já, não tenho. Então compromete. Mas depois, quando fui para o Queluz, passei de ter, no Benfica tinha 2 ou 3 pais, ou 0 pais nos treinos, e passei a ter tantos pais, ou mais, no treino do que filhos. Porque alguns estavam o pai e a mãe a ver o treino. E eles só tinham um filho. E outras vezes estava o avô e o pai, e outras vezes ia a mãe, não ia o pai e a mãe, portanto eram muito mais aqueles que estavam. Portanto, a necessidade da importância que hoje o pai é decisivo e da necessidade de vocês, nos clubes, terem regras e estabelecerem regras, fazer reuniões no início do ano, no meio e no fim com os pais. Saber até onde o pai pode ir e saber o que é que o pai pode contribuir para o êxito do clube, para o êxito do seu filho e para comprometer o filho. Vou-vos contar um episódio passado aqui junto à minha casa em Linda a Velha, numa pastelaria. Alguns, calhar, já ouviram dizer isso. E eu ia tomar um pequeno almoço, sábado, 9 da manhã, estava uma mãe com uma filha, uma miúda aí de 15 anos.
Pelo que eu percebi da conversa, era atleta de ginástica do Algés. E a mãe disse assim, despacha-te. Ah, mas eu não vou ao treino porque tenho teste na segunda-feira. E a mãe disse, não, vais ao treino, vais. Vais ao treino, eu vou-te lá pôr, eu vou-te lá buscar, vais estudar, amanhã tens outro treino, vou-te fazer o mesmo e vais outra vez ao treino. E depois e vais estudar e segunda-feira estás a fazer o teste. Ou seja, aquele pai estava comprometido. E deu ali, precisou-me dar os parabéns à mãe. A mãe obrigou a filha a ir ao treino, obrigou a filha a estudar e com certeza que a miúda fez isso e a miúda nunca na vida vai, na sua vida profissional, saber que vai faltar a um compromisso que tinha com as suas colegas do clube, com a treinadora, com os dirigentes do clube. Ou seja, por isso é que eu digo, comprometer os pais e envolver os pais é determinante para o sucesso. É determinante para o sucesso, não só individual, de criarmos um jogador, criarmos não só o jogador ou a jogadora como mulher ou como homem, mas também ser o melhor jogador. Passa por envolvermos toda a gente. Depois é a questão dos dirigentes. Muitos de nós, os dirigentes isto, os dirigentes aquilo. Definimos, acordamos com os dirigentes no início da época tudo. Temos reuniões, marcamos reuniões ou calendarizamos reuniões com os dirigentes. Mas é preciso fazer uma reunião por semana? Não. Se calhar temos que ter, mas ao longo do ano, se calhar temos que ter 2 ou 3 reuniões com os nossos dirigentes. Depois de definirmos tudo no início, até para saber o que foi pedido, o que é preciso melhorar, onde estão as finalidades. Isso é fundamental. Reunir e priorizar todas as reuniões. No início da época tem que ficar tudo definido. Se ficar tudo definido não custa muito, já sabemos. Muitas das reuniões até hoje, com as novas tecnologias, até podem ser como estamos a nós aqui a fazer. Dou o exemplo do Rio Maior Basquetebol, que é da Teresa Barato e do Hélder Silva, um casal que são treinadores. Um clube do mais pequeno, de estrutura mínima. Eles são treinadores, eles criaram um clube, têm alguns pais a ajudar, que fazem de dirigentes, que já são dirigentes. Eles, no seu plano semanal, se vocês forem ao Rio Maior Basquetebol, tem lá o dia em que reúnem com os dirigentes, tem lá o dia em que os treinadores reúnem todos com os treinadores. Não é preciso muito tempo, meia hora, 45 minutos é o que eles lá têm. Está lá marcado no plano semanal. O Manuel treina à segunda, à terça e à sexta, ou ao sábado. O outro treina à terça, quinta e sexta, mas quinta-feira às 10 da noite, acho que é às 10 ou às 22h15, têm todos os treinadores uma reunião de meia hora, ou de 45 minutos. Umas vezes são técnicas, outras vezes são administrativas. Para quê? Para falarem, para debaterem, para comunicarem, para mostrarem o que estão a fazer, para levarem as suas dificuldades. Vocês não conhecem, se calhar, esse clube? Mas os miúdos que andam lá naquele clube gostam todos do clube. Tem o dia do... Todos os atletas, porque eu recebo, devido à amizade que tenho, recebo... hoje em dia isso hoje é fácil de fazer. O Manel faz anos, aparece não sei quantos, hoje é o dia daquilo, hoje é o dia do outro, hoje fazem encontros com os pais sobre diversas temáticas, ou seja, envolvem toda a gente com o clube. Ou seja, criar identidade. Criar identidade é fundamental. É fundamental criar a identidade do clube, é fundamental criar a envolvência. Para que não é o meu clube, é o nosso clube. É a nossa associação. Isto é que é fundamental. Não são os meus jogadores. Este fim de semana, no sábado, na sequência do Algés, criou uma sequência um aniversário, fizeram isso e tiveram lá, do basquete. Criaram isso, todos, o que eles definiram ali, as pessoas do Algés, é o que eles definiram, é que nós somos Algés. Têm uma identidade. Uns anos estão melhores, outros anos estão piores. Mas têm uma identidade. Todos, aquilo não há ali os meus e os teus. E houve problemas já no clube. Mas porquê? As pessoas que estiveram lá e que tiveram sucesso e mesmo aqueles que não tiveram sucesso, sentem esta identidade. Ser de um determinado clube.
É tal como os do Rio Maior e tal como outros clubes que vocês têm, que vocês se calhar até conhecem melhor do que eu. Portanto, há aqui objetivos que são precisos traçar. Estão aqui alguns, ter mais jovens e equipes. Este é um objetivo, se calhar o clube, olha, nós somos campeões, para nós, clube, para nós, identidade, para nós, dirigentes, treinadores, todos nós, somos campeões se chegarmos ao final da época tivermos mais jovens e mais equipas. Fazer com que aqueles que já estão, que chegam ao final e são melhores jogadores, saltam mais, fazem mais e estão melhores. E depois, as vitórias não podem ser um objetivo a todo custo, são consequência do que se fez antes. E, naturalmente, elas vão aparecer. Vão demorar 1, 2, 3, 4, não sei. Vão demorar o tempo que for necessário, o tempo que formos capazes. E elas vão nascer. Só um é que pode ser campeão. Só um é que pode ser campeão nacional. Só um é que pode, portanto, está. Queria outro aspecto, para terminar. Tinha aqui, mas eu vou, porque já estou há muito tempo a falar e depois é muito secante. Mas eu tenho que falar nisso, porque isto é muito importante. O outro clube da cidade ou da associação não é o meu inimigo. Os outros clubes da cidade, os outros clubes das cidades, os outros clubes da minha associação são adversários que me vão ajudar a crescer. E se nós não entendermos isso, nada feito. Porque um dos aspectos fundamentais, como vocês sabem, para sermos melhor, é que temos que fazer uma boa captação de jogadores. Então, o que é que estamos a fazer para captar jogadores? Quais as estratégias que temos no clube de captação? Onde ir captar e como captar? Um dos principais fatores de insucesso e de desistência dos jogadores, precocemente, na nossa verdade, está diretamente relacionado com a forma como captamos. E secamos os nossos adversários da cidade. O que eu quero dizer com isto, secamos? Por vezes nós, na ânsia de queremos ganhar hoje, não nos preocupamos em ir buscar um jogador. Ou esse jogador disser assim, se eu vou ali para aquele clube, se calhar vou ganhar este ano. Não. Este é o princípio que as coisas começam logo mal. Nós temos que ir captar os miúdos que não estão a jogar. É os miúdos que se calhar estão a jogar noutra modalidade. Porque há miúdos que estão a jogar noutra modalidade que podem vir para a nossa. Anda cá, chegam, vão a outra modalidade e dizem, vem cá experimentar. Manel, na tua turma não tens lá ninguém para trazeres? Está lá um, mas é do futsal, ou está no voleibol, ou está no hóquei em patins. Diz a um deles que não quer vir cá experimentar. Pode ser que ele fique a gostar, que goste mais. Isto afinal até é melhor do que... Deixa-me cá ver como é que é. Mas nós não. É muito mais fácil ir roubar o atleta que está ali ao lado. E que depois vai tirar o lugar àquele miúdo que já lá está no clube há não sei quanto tempo. Mas depois, esse miúdo até acaba por desaparecer no ano seguinte. Porque, entretanto, como foi para o meu clube, porque o meu clube este ano, até o meu grupo era mais forte, ele vem para cá para ver se ganha, e a seguir já diz, não, vou ali para a cidade ao lado, que os gajos este ano, se calhar, eles é que vão ao Nacional. Eu então vou lá para eles. Ou seja, estamos a secar, estamos a fazer o pior que pode acontecer para nós. Não estão a... E para o meu clube, onde eu estou a trabalhar, estou a fazer o pior. Porque o que temos que fazer é melhorar os nossos e fazer captação onde temos que fazer. Ir à procura de miúdos que não estejam a jogar, ou raparigas, ou às outras modalidades. Eu ainda não vi ninguém das outras modalidades queixar, o gajo do basquetebol vem-me cá roubar os jogadores. Mas vejo todos os dias e estou a receber sempre telefonemas e e-mails e porcarias e não sei o quê. Pois, não sei quantos roubou-me, ou este veio cá buscar aquele, este veio cá buscar o outro. Clubes a desaparecerem de um momento para o outro. Meus amigos, compromisso. Compromisso é fundamental. Ao fazermos isto, estamos a dar tiros nos pés. Melhorem trabalhando os vossos. Vão captar, sim, é importante captar, é fundamental. Mas vamos captar aqueles que já... Não vão captar os que estão já na nossa modalidade.
E se alguém vier, que pode trazer e que pode, por qualquer motivo, ou porque muda, ou isto, tem que haver também um compromisso. Olha, vais para cá, mas não é para vir um ano. É para vir para ficares. Há aqui um conjunto de regras, porque senão estamos a fazer com que alguns dos nossos jogadores que estão no clube vão-se embora, estamos a fazer com que o outro clube ao lado termine, e daqui a uns tempos, em vez de termos 5 clubes, só temos 2 ou 3 e estamos no fosso, que é o que está a acontecer em muitos sítios do nosso país. Depois temos outro problema que eu queria aqui falar também, que é a questão da associação. Vocês não fazem ideia a quantidade de coisas que nos chegam. Porque a associação isto, porque não sei o que é isto, porque o diretor técnico aquilo, porque o selecionador nacional também não fala connosco. Meus amigos, eu quando estive a treinar, nunca estive à espera que o selecionador nacional viesse falar ou que o selecionador regional viesse falar. Eu ia falar com eles. Eu era o primeiro. O meu jogador ia para o treino da associação ou da seleção nacional, eu no final de 1 ou 2 dias estava a falar com o treinador. Então como é que está o Manel? O Manel esteve bem no treino? Toma cuidado. Olha que o gajo faz isto. Olha que eu tenho que fazer isto. Não estou à espera que o treinador... E eu muitas vezes nem o conhecia, nem era meu amigo. Tinha que saber qual era o número de telefone dele e telefonar. Hoje vocês ainda estão melhores. Têm e-mails, têm várias formas de falar. Na associação, falamos, mas depois não vamos às reuniões das associações. E quando vamos à reunião da associação, se não concordarmos com o que diz um da associação e que foi aprovado na associação, parece que caiu o mundo e deixamos de falar uns com os outros. Mas porquê? Mas porquê? Nós não temos que ser amigos. Eu não tenho que ser amigo do Tiago enquanto presidente da associação. Ele é o presidente e tenho que o respeitar e ele tem que me respeitar a mim. Mais nada. Vou concordar com umas coisas e vou discordar de outras. Vou fazer ver e vou ter força ou não para ele poder alterar as coisas. Mas mais do que isso, não é mais do que nada. Siga a vida. Siga a vida. Importante é aquilo que eu faço no meu clube, no campo e fora do campo, em prol do desenvolvimento dos meus jogadores e das minhas jogadoras. Ninguém vai me proibir de trabalhar bem. Não há nenhum presidente da federação, não há nenhum presidente da associação, não há nenhum presidente do clube que faz com que eu, no campo de jogo, tal como na escola, seja qual for o ministro da Educação, eu professor de Educação Física, sou aquilo, não há nenhum ministro que me vai dizer aquilo que eu tenho que fazer na minha aula, de bem ou de mal. O meu compromisso é com os meus alunos, o meu compromisso enquanto treinador é com os meus jogadores. Não há ninguém. Sou eu que dentro do campo mando. Na aula, sou eu. No treino, sou eu. E faço aquilo que eu penso que tem que ser melhor para o desenvolvimento dos meus atletas. Depois, volto àquilo que disse antes. Fazendo a avaliação e perguntando e ouvindo aqueles que sabem mais do que eu. Porque há sempre gente que sabe mais do que eu. Terminava aqui esta primeira parte, que foi bastante longa, desculpem, porque a seguir é para outra coisa. Portanto, eu queria que... Tiago, esta é a minha primeira parte, acho que foi mais longa do que eu estava à espera, e se calhar fazemos aqui uma questão de queria que as pessoas pudessem expor questões, pensar um bocadinho, falar um bocadinho sobre isto que está aqui, antes de, se calhar, pelo desenvolver da hora, se deixarmos isto depois para o início da época, as frases. Mas pronto, logo se vê. Perguntas? Antes, deixa-me só dizer, desculpem, esta parte foi um bocado dura, final, mas é o que eu penso. Eu disse hoje aqui, já o disse isso nos cursos, já o disse noutros nos estágios, mas tenho que vos dizer, é o que eu penso. Nada tem a ver com a função que tenho na Escola Nacional de Basquete, que é outra, mas é o que penso enquanto treinador, e estive aqui hoje a falar enquanto treinador, sabendo que cometo os mesmos erros que vocês e que faço as coisas tão bem feitas como muitos de vocês. E muitos, fazem melhor do que eu. E respeito todos aqueles que estão hoje em dia a treinar. Portanto, isso quero que fique bem ciente. Com a introdução do PNFT, é obrigatório, para se exercer uma atividade de treinador,
seja ela até regular ou ocasional, é necessário estar alguém certificado. E, portanto, quando se cria um clube novo, há sempre essa dificuldade, não é? Se as pessoas não conseguem logo encontrar alguém que faça para a frente do clube, essa é uma dificuldade, face à lei, de difícil contornos. Nós, a nossa Federação Portuguesa de Basquetebol e outras federações, sempre defendemos a ideia da criação do monitor. Isso foi sempre rejeitado e mesmo agora na revisão do PNFT voltou a ser rejeitado. A única forma que nós temos de dar a volta, e aquilo que agora temos feito, é proporcionar ao clube iniciar-se, proporcionar ao clube no primeiro ano que possa fazer formação imediata de pessoas, não é? E a partir daí nós permitirmos num ano que as coisas funcionem de uma forma ilegal, porque vocês até poderão ser impedidos de treinar, e isso já aconteceu em alguns locais, em que a pessoa do pavilhão, a Câmara não pode permitir que não esteja ninguém certificada. Já se chegou a esses extremos, mas há outras câmaras que não chegam a esse extremo, mas efetivamente isso acontece. Nas modalidades coletivas nem sempre há denúncias, mas, por exemplo, nas modalidades individuais, sejam elas no karatê, nas lutas, há uma pessoa que começa um clube novo, é quase impossível começar sem ter alguém certificado, porque o clube, o outro sempre dá cabo deles e mata-os logo. Uma função de monitor. Sim, o que nós estamos a fazer e o que vai acontecer agora... A criação de uma função de monitor. E isso não é legal, a função de monitor. O que nós estamos agora a fazer é que com a criação do novo curso de grau 1, que vai ser que alguns já estão a fazer só a parte online, porque não foi possível ainda fazer a parte específica, e também os referenciais estão para ser aprovados, nós vamos criar uma situação de que um jovem, por exemplo, forma-se um clube, nós temos um curso, a primeira parte é online, portanto ele pode lá fazer a formação geral, e iniciar ao final de 20 e tal horas de cada parte específica, vamos ter já um módulo que pode ser alargado, pode ser feito num fim de semana, como pode ser feito passado 3 meses, como pode ser feito até final do ano, em que ele está em formação numa função de monitor. É a volta que eu estou a tentar dar a volta à lei. Ou seja, tu tens um clube na tua associação que se forma, se vai formar em setembro ou outubro, ou, estás a perceber? Vamos ter a hipótese de ele poder fazer um curso online, estás a ver, da parte da formação geral, ir participar na primeira parte de um curso de grau 1 em qualquer parte, ou na tua associação ou noutra associação, e ao fim de 25 horas, estás a perceber, poder começar a exercer a função de monitor, para ver pronto, e aí sugere-se que o clube leve 3 ou 4 miúdos, não é? Ou 3 ou 4 pessoas ao curso, de forma a que ver-se, porque pode haver sempre a hipótese de alguns acharem que não têm capacidade, que aquilo não é a praia deles, não é? E possa desistir, não é? E, portanto, vamos dar a hipótese de, ao fim de pouco tempo, ele poder estar a treinar, não ainda como treinador, mas assim como treinador em formação. Mas no final do ano tem que acabar o curso. É a única forma, sim, em termos legais que temos. Não temos outra forma, Tiago, de dar a volta. Porque tudo o resto é ilegal. Tanto pode ser a Federação, se houver uma denúncia, felizmente nas modalidades coletivas isso não tem existido, mas nas outras modalidades isso existe. Exato. Pode haver uma denúncia e pode haver multas para o clube, para a instituição, para a própria instituição onde a pessoa está a treinar. Pronto, mas há aqui a lei foi feita pensando que isto é uma coisa, mas na realidade é outra, não é? E o nosso desenvolvimento desportivo é muito diferenciado dos dois para os jovens. Eu fiz essa pergunta porque o modelo espanhol é um bocadinho diferente. Mas não é, mas está a ser alterado, Sabes que eles também... E adaptar-se às facilidades de... Porque eles ainda não têm, mas eles já desde o ano passado que já estão, porque esta lei do PNFT é europeia, são normas europeias. E neste momento eles já têm normas também mais rigorosas. Antigamente isso não havia, era como nós, estás a perceber? Nós não tínhamos que... Agora, desde 2012 isso acontece, em todas as modalidades. Agora
as federações podem tapar os olhos, mas mais do que isso não poderão fazer. Ao fim de 2, 3 anos, se vais para uma prova regional ou se vais para uma prova nacional sem um treinador certificado, podes ser penalizado. O que nós estamos a tentar é, com esta questão de criar no primeiro curso, um curso que seja de monitores, ou seja, o que estamos a falar é um curso de monitores, ou seja, ao fim faz a parte online, a seguir faz uma parte inicial que vai ser de 23 ou 24, acho que são 22 ou 24 horas, agora não posso precisar. Tu podes ficar no bloco de monitor, e esse bloco de monitor pode ser feito num fim de semana, para aqueles que querem fazer o curso todo de uma enfiada, ou pode prolongar até ou em 2 meses, ou em 3 meses, ou até no final do ano, ok? Portanto, isso vai ser dado possibilidades. Isso vai facilitar muito, ou seja, há um clube... Acredito que sim. Há um clube que pode ter 3, 4, 5, 6 miúdos de 18 anos, estás a ver? Podes lançar, não é? E vão ficar no mini basket durante essa fase, até final do ano, e no final do ano, se eles se acharem capazes, vão completar o curso. Se não, olha, desistem. Vale mais do que estar a fazer logo o curso de uma enfiada como até agora e depois desistir ao final de 1 ou de 2 anos. Eu gostava de ouvir mais questões. Pergunta? Boa noite, professor. Olá, Nuno. Uma questão, se possível. O professor falou de 2 temas bastante interessantes, que foi o trabalho de técnica individual e o trabalho de tática individual. O professor, por exemplo, no técnica individual mencionou que os campos de treino de off-season são excelentes para trabalhar esta técnica individual, no entanto não devemos descurar este trabalho na temporada propriamente dita, e depois reforçou, e a meu ver muito bem, o trabalho de tática individual, que é de facto um problema que nós temos em Portugal, que não trabalhamos esta tática individual e muitas vezes não sabemos como a trabalhar. Mas a minha questão para o professor é a seguinte: pensando num treino ou pensando num microciclo, qual é que o professor acha que deve ser a percentagem de tempo ou a percentagem de dedicação destinada tanto à técnica individual ou à tática individual? E também esta percentagem de acordo com o escalão competitivo dos jogadores que nós treinamos. Nuno, obrigado. Eu vou-te dizer aquilo que penso, mais até do que em relação, pegando pelo fim, mais do que olhar ao escalão, estás a perceber, que é importante, mas mais do que olhar ao escalão, olhar para o atleta, para o conjunto de atletas que tens. E ainda por cima nós em Portugal que temos uma grande diversidade, não é? Temos miúdos, qualquer que seja o clube, mesmo nos clubes grandes, temos miúdos em que podem estar em sub-10 ou sub-14 ou sub-16 e até mesmo em sub-18, em fases completamente distintas. Portanto, primeiro há que olhar para avaliar bem o atleta e dizer o que é que ele precisa. Não é? Isso é fundamental. Se ele tem dificuldades, seja os que vão gostar, técnicos, temos que dar-lhe a técnica, mas sem descurar, e assim aquilo que eu queria aqui usar bem, e tu fizeste bem, é a questão da tática. Se estivermos a fazer a técnica só pela parte técnica, sem vermos o que é a situação do que é a tática individual, do conhecimento do jogo, é muito difícil. É muito difícil. Ou seja, o Hermínio Barreto, quando eu estive no ISEF, e desde já nessa altura ele sempre dizia, comecem a ensinar o jogo pelo jogo. E indo pelo global para o particular. E aí vais poder desenvolver isso melhor. Agora, a percentagem, digo-te, tem que ser sempre maior. Tem que ser muito grande a percentagem de técnica individual e de tática. E chega a um período em que a tática individual passa a ter ainda mais preponderância do que a técnica. Depois de ele já saber que à velocidade que pode, que o lançamento na passada ou o lançamento é feito de determinada forma, como é que tem que fazer o enquadramento, como é que é feito os apoios, a partir daí ele tem que saber enquadrar-se de acordo com o que se passa no jogo. O jogo é feito 5 contra 5, mas eu posso estar a fazer um jogo de 1 contra 1 ou 2 contra 2 em que estou a ensinar o meu jogador a saber-se ou afastar, ou aproximar, ou dar mais espaço para que ele tome uma decisão e o outro responda à decisão do outro. E esse é que é o grande problema.